Boa noite, boa noite, boa noite. Bem-vindos a mais um Rodricast, que hoje conta com a presença dela, que é uma empreendedora jovem que esteve na lista da Forbes antes dos 30, Cici Navarro. Oi, que prazer. Muitíssimo obrigado por você estar aqui com a gente Muito hoje. feliz. O prazer é todo nosso de te receber aqui. Histórias incríveis, a gente já conversou bastante em algumas outras oportunidades. Cici, conta pra gente. Cherry começou, onde estamos hoje? Vamos contar, vamos voltar um pouquinho na história, né? Pra contar primeiro o que é a Doutora Cherry, né? Pra Sim. quem ainda não conhece. É uma marca de moda que une moda e saúde, né? Nosso foco e o nosso nicho é a área do bem-estar, a área da saúde, a área da beleza. Né? A gente começou lá na odontologia lá atrás, que eu vou contar como tudo começou. E hoje a gente já tem uma gama de público dentro dessa área muito grande, vários Eu já profissionais fotografei incríveis. vários jalecos seus nas minhas clientes. Fico feliz Vários. demais. E Doutora Cherry começou assim, muito pequena, com R$2.000, meu e 2.000 da minha irmã, que é minha sócia. Eu tava ali num momento muito especial da minha vida, assim, que eu queria muito me diferenciar. Então, eu tinha acabado de formar, formei e agora, né? Essa frase acho que fica na cabeça de todo mundo que se forma. Como vou me diferenciar? E aí você busca ser. E o meu lema é ser para parecer ser. Adoro, a gente vai falar disso daqui a Eu pouco. amo essa frase rege a minha vida e tudo que eu fiz até hoje, né? Então, primeiro eu busquei o ser, deixa eu buscar conhecimento, pegar a mão, trabalhar muito. Então, esse ano pós-formada foi muito assim, eu fazia 2 pós ao mesmo tempo. Isso foi em que Trabalhava ano? demais, isso foi em 2014. 2014. Eu me formei fim de 2013, comecei a trabalhar muito em 2014 para pegar a mão. E fui focada mesmo em me especializar. Então, eu fazia tudo na área de pediatria, né? Dentro da odontologia. Então, era aparelho para criança, era odontopediatria e tudo mais. Daí, eu sempre gostei muito de moda, em paralelo. E lá atrás, por algum momento, eu também já pensei, por um cisco de momento, em fazer moda. Mas sempre decidida em fazer odontologia. Então, aquilo já tava ali no meu mood, na minha cabeça. Eu sempre fui muito vaidosa, sempre gostei muito de me vestir bem e tal. Então, tá. Então, tudo isso vai construindo o que somos, né? E aí, tá bom. Tô naquela fase, fazendo 2 pós ao mesmo tempo. Olho pra todo o meu redor e falo, tá, eu tô me diferenciando aqui dentro, na minha cabeça, no meu conhecimento, no meu agir. Mas quem olha pra mim não tá conseguindo ver isso. Porque eu sou exatamente igual a todo mundo que tá ao meu redor. Sim, E eu sinto que isso também é uma dor que não é só minha. Porque do mesmo jeito que eu tô sentindo isso, a pessoa que tá em outra área totalmente diferente da minha também quer ser diferente. sem também dúvida. quer essa diferenciação. E aí chegou uma aula, né, da pós. Graças a Deus, essa professora não conectou comigo. A coisa não tava rolando ali, né? Aí eu fui pra onde? Pro celular, né? E aí fui lá pro menino Google. Eu falei, Google, me ajuda aqui. Eu quero um jaleco fashion pra eu usar, porque eu preciso me diferenciar. E o Google falou, não tem. Querida Não amiga, tem. não. Encontrou a dor. Aqui não tem. Eu falei, então tá. Então bora fazer acontecer, né? Nessa mesma aula eu chamei meu cunhado, hoje é CEO da empresa. E ele fez administração. E aí eu perguntei, eu tô com essa ideia, o que você acha? Ele falou assim, olha, você já me deu umas ideias muito difíceis de começar. Essa dá pra começar, gostei. Ah, você já tinha várias outras ideias empreendedoras. Várias, eu tinha umas Me identifico loucuras, bem. umas loucuras. Aplicativo de não sei o quê, não sei o que lá. Só que ideias mais difíceis de começar, né? Sim, sim. E essa era só começar. E ele falou, como vai chamar? Aí eu fui pro Google de novo. Eu quero um nome marcante, um nome carinhoso, que traduza uma moda, né? E ele me falou Cherry. Que Cherry é querido em francês, Sim, uma palavra sim. fácil, ao mesmo tempo é sofisticada. Eu falei, tá bom, Cherry, vai chamar Cherry. Ele, então tá, vamos colocar o doutora na frente que vai nichar pro público específico que você quer vender. O que você acha? Sim. Falei, fechou, doutora Cherry. Ele, qual vai ser a logo? Eu, coroa, porque na hora só veio, né? Inspiração divina, porque eu acredito muito em Deus, tenho muita fé. E aí foi. Mas hoje eu sei que a coroa sempre esteve presente na minha vida. Tudo que eu fazia na infância, eu queria pôr uma coroa na cabeça. Pra você ter noção, em formatura de 8ª série, eu pus uma coroinha na cabeça. Esse é o nível. Hoje eu conto e dou risada, né? Mas era assim, Mas tudo essas me levou, coisas né? são muito legais, a porque chegar é isso. até aqui. Eu gosto sempre de fazer essas perguntas, como começou tudo e tal, para as pessoas, porque para todos os empreendedores existe uma trajetória comum, Sim. que era um quebra-cabeça cheio de peças ao longo da vida, que em E você determinado vai momento ele vai e parece que encaixando. colide. Eu vim do mercado corporativo e eu dizia que a minha profissão não realizada era a fotografia. Uhum. Mas eu nunca imaginava que eu poderia ter
um estúdio. Por quê? Porque eu fiz administração, fiz isso, fiz aquilo, trabalhei em banco, blá, 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 blá. E a vida se encarregou de me colocar nesse lugar. Né? E aí, feito doutora Cherry, eu sei que hoje você já expandiu isso para várias outras empresas. Sim. Como é que tá o grupo hoje? Olha, só voltando, né? Eu tenho uma sócia, que aí a gente entrou na sociedade na mesma semana que a minha irmã. Legal. Então, ela também estava com a necessidade, assim, de fazer uma coisa diferente. Ela era relações públicas aqui em São Paulo, de um clube. E aí ela falou assim, quero empreender também. Bora. A gente começou familiar. Então, Sim. com esses, né, com R$2.000 cada uma, muito pequenininhas. Mas o que formou a gente foi a gente ter talentos diferentes que se juntavam e faziam a coisa acontecer. Então, nossa base familiar continua até hoje. Que bom. Então, continuamos cada um com seus talentos. Hoje, a Cacá, né, saiu do marketing, ela fez o marketing por muitos anos. E agora ela está em RH e cultura e endomarketing. Né? Legal. E eu assumi o marketing recentemente e sou a diretora criativa, né, de estilo e agora criativa como um todo da empresa de todas as marcas. E agora eu vou contar como estamos, né? Legal. Então, a Doutora Cherry começou lá atrás com jalecos e hoje a gente tem uma gama de marcas que inclui café, que inclui roupas no sentido work leisure, que é do trabalho ao lazer. Então, expande Expande o branding e a marca, né? O branding, a marca e a gama de produtos e opções para esse lifestyle do nosso cliente, né? Sempre com foco na cliente, a gente vai criando soluções. E eu escutei uma frase esses dias que eu achei muito interessante e vem muito do como a gente leva as coisas. Porque a gente, quando a pessoa foca muito na solução, então se eu focasse só jaleco, a minha solução é jaleco. Então, eu vou olhar só para jaleco. E jaleco. Mas se a gente foca no problema e na dor do cliente, a gente sai daquela solução e amplia a visão e cria novas soluções para o seu Exatamente, cliente. até porque você já tem o cliente. Exatamente. Você só amplia a gente só vai gama de crescendo atendimento. a partir dele. Exatamente. Né? Então, o cliente estava prezando muito pela experiência. A gente olha para uma tendência de consumo, que é um contexto. A gente olha para a necessidade humana, que é do nosso cliente. E aí a gente vem com a solução, né? E a gente tem uma linha que se sobrepõe de clientes, né? Porque com o boom da momento triste aí que foi da pandemia, ele foi muito difícil por um lado, mas ele impulsionou alguns setores, né? E um deles foi da estética, Sim. da beleza. Isso fez com que muitas profissionais tivessem que se expor na internet, tivessem que ir ao campo digital, e aí a imagem passou a ser extremamente importante. Extremamente. E eu trabalho numa vertente e você em outra. Qual é a importância para você da mulher ou do profissional homem? Você atende mais mulheres, e eu também. Né? Seus produtos são para mulheres, então vamos falar das mulheres especificamente. Qual você acha hoje que é a importância da mulher estar bem vestida para ela se posicionar como marketing e marca no ambiente digital e real? Show. Só então, lembrando que a gente também tem produtos para homem dentro de Doutora Cherry. Que legal, tá? eu não sabia disso. Mas esse collection é só para mulher. Então, Meninos, temos é só esse braço fica a mais. a dica. Aí. Mas vamos voltar à pergunta. Posicionamento. Hoje, né, nesse mundo digital, depois da pandemia que acelerou tudo, né? Eu acho que foi 7 anos em 2 ali, em termos de aceleração do digital. Não tem como você não posicionar se você quiser crescer, né? Então, eu acho que a importância é extrema. E tem uma frase que eu também amo, que a gente nunca tem uma segunda chance de causar um primeiro impacto. Então, por mais que lá dentro, no conhecimento, no mindset, tudo, você já está preparada. Se você não mostrar isso, quanto tempo a mais você vai demorar para conseguir chegar lá? Né? Então, esse primeiro impacto, já mostrar quem você é, essa sua posição, essa sua diferenciação, você já está com um caminho andado muito mais à frente de outras pessoas, né? E não é uma coisa simplória, mas é simples de resolver, de você ir atrás. É só decidir fazer, né? Ponto é esse, é decisão. Né? Eu que trabalho também com a imagem, eu falo muito isso, né? Eu falo que a sua imagem é a sua melhor publicidade. Porque não tem hoje como você querer atuar e querer vender um produto mais sofisticado ou querer ter uma gama maior de clientes se você não se posiciona. Exato. Porque a imagem está, sim, associada à sua competência. Existiu um momento em
que não muito distante, em que algumas pessoas viam a moda e a imagem como uma futilidade. E hoje ela é uma necessidade. Uhum. Então, quem ainda... Eu falo, né? Que quem não está preocupado em como se veste, como se apresenta, como fala, o que fala. Então, a gente tem que saber marketing, oratória, a gente tem que saber roteirização, a gente tem que fazer curso com fonoaudiólogo, a gente estava falando disso aqui ainda agora. São novas competências que todos os profissionais liberais, principalmente, precisam para poder chegar e vender o peixe na São internet. novos skills, né? Exatamente. É do mundo atual, não tem outro jeito. A única coisa que a pessoa não pode se perder é virar um robô. Exato. Né? E Copiar é os essa outros dificuldade que talvez hoje as pessoas se encontrem e se deparem, né? Porque como eu ser eu mesma, né? Com tantas coisas no digital que é um copia e cola de tudo. E aí que vem a diferenciação. Sim. Porque se você começa a seguir só o que o outro tá fazendo, porque ele tá dando certo, porque se posiciona assim e tal, você se perde de você mesmo. E é nesse momento que você não consegue se diferenciar, porque você vai cair no limbo de ser igual alguém que tá se destacando. E as pessoas têm a sua essa originalidade. É a questão. Por isso que eu falo tanto do ser e o parecer ser. Porque se eu só pareço ser, só me posiciono de um jeito específico que eu acho que é aquilo que vai me diferenciar, e aí, eu não sou isso. Quanto tempo eu vou sustentar me parecer assim, sendo que eu não sou? Existe... E o inverso também não dá. Eu Sim. só sou e não pareço ser, Sim. eu também não vou alcançar os resultados que eu desejo. Existe uma estratégia muito utilizada no marketing que é finge até que seja. E você antagoniza ela. No sentido de, cara, seja... Depois. E depois pareça ser, né? E eu sou muito dessa vertente. Porque eu acho que o finge até que seja... Quando não tinha internet, era uma estratégia mais fácil. Porque você não tinha uma conexão viral ou uma exposição tão intensa. E eu ainda vejo pessoas usando essa estratégia, né? Eu vou fingir ser algo para atingir o público XYZ. Exato. E eu olho e falo, poxa, isso daí já foi uma estratégia válida e hoje não é mais, né? Então, o ambiente da internet, ele não se apresenta currículo na internet. Exato. Eu simplesmente falo, eu sou. E aí você cria o conteúdo. Exato. Né? Mas qual é a longevidade daquilo que você está construindo? É isso. Se você não tem uma estrutura, e a gente está vivendo hoje a era da influência por autoridade. Então, as pessoas que, como você, como eu, que temos um negócio no mundo real, a gente tem uma boa projeção para usar a internet, criar novos produtos, prover novas soluções. Saiu o mundo da internet do rarefeito. Faço, é o life coach de 20 anos, né? Eu sou coach de vida. Quantos anos você tem? 20? Você nem viveu. Vamos viver um pouquinho. Né? Então, e é isso, copia e cola, soluções prontas e tal. Como que você vê? A gente tem visto muito isso. A gente ainda vê muito isso. Como que você acha que o cenário fica para os próximos anos com relação a esse tipo de estratégia? Você acha que a gente vai parar de ver isso ou isso sempre vai existir? Eu acho que vai continuar existindo, porque ainda existe pessoas que querem o caminho curto, né? Isso. Aquelas pessoas que querem o mais fácil. E o mais fácil, realmente, você pensar no curto prazo. Se eu fingir ser, eu vou ter um resultado. Ele não vai ser sustentável e lá na frente eu vou me perder. Então, tem quem vai continuar pensando assim. E tem as pessoas que vão se destacar pela autenticidade. E são essas pessoas que vão ter a longevidade, que quando a pessoa pensar no que ela tá dizendo e que ela é boa e que é a linha de editorial dela, que é onde ela manja, né? Onde é o conhecimento dela, onde ela tá querendo virar autoridade, ela vai se tornar, ela vai ser a primeira pessoa a ser lembrada. E não o copia e cola. Sim. Né? Então, quando a pessoa traz essa autenticidade, junto com a sua verdade, ela vai se destacar e vai se manter, né? Pode ser que ela não tenha aquele exponencial, mas ela vai ter uma longevidade, uma sustentabilidade no crescimento. E eu aposto nessas pessoas que vão continuar sendo autênticas e, né, levantando a bandeira da sua verdade aí e conseguindo se destacar por isso. E não no copia e cola no curto prazo, né? As pessoas que tiveram sucesso rápido, elas sempre existiram. Você é um caso. Né? Eu conheço outros casos de pessoas que tiveram sucessos exponenciais. Aí algumas pessoas falam, poxa, não, mas a empresa dela já tem 9 anos. É um sucesso exponencial. Sim. Porque existem pessoas que para hoje em dia, 9 anos parece tanto tempo, né? Para a nova geração e é e tal. exponencial.
Porque você tinha 20 e poucos anos quando você começou isso, né? Além de ser muito jovem. E a internet, ela passa 99% das vezes 1% da população. E aí as pessoas ficam com essa imagem de que tudo é assim. Né? E aí você contando a sua história, para quem ouve, cara, já havia todo um quebra-cabeça montado desde a tua infância. Sim. Das coisas que foram acontecendo e se juntando. E você foi atrás do que você gostava de fazer. Exato. Do que você queria fazer. Né? E isso que faz a diferença. Então as pessoas precisam encontrar aquilo que elas amam de paixão e investir pesado naquilo. Eu falo que eu sou empreendedora por decisão, né? É isso. Porque às vezes o mundo da ideia, ele deixa a gente lá naquele âmbito da ilusão, né? Ai, que eu tô com um monte de ideia, porque eu sou uma pessoa muito visionária, porque eu sou... Nossa, gente, não. Eu já tive essa ideia antes, mas... Ai, não era pra mim. E aí você fica, né? Nesse âmbito da ilusão e tal. Por quê? Porque você não tomou a decisão de fazer. E tem uma coisa que eu falo sempre na minha mentoria. Tem um mundo com 8 bilhões de pessoas. Você acha mesmo que ninguém pensou na tua ideia? Né? Mesmo que você tenha colocado em prática, você acha que não tem outra pessoa pensando exatamente isso agora? O que vai destacar de quem faz? O que não faz é quem decidiu fazer, né? Então, Jalecos Fashion. Você acha que não passou pela cabeça de ninguém? Lógico que passou, de inúmeras pessoas. Mas você executou? Mas eu executei. Exatamente. É isso que diferencia. O que você dá de dica hoje pro jovem que tem essa mente? Eu fui esse jovem também, com essa mente. Só que hoje a gente sabe executar as coisas, né? Exato. Você tá com várias empresas, a gente também no grupo tem criado novas empresas. Qual a dica que você dá para um jovem hoje, pra gente falar um pouco mais de business, para ele tirar um plano do papel? Eu digo que a gente está vivendo uma fase que nunca foi tão fácil fazer dinheiro na história do homem. Algumas pessoas torcem o nariz quando eu falo isso. É que a gente tem acesso a tanta coisa. O que você daria de dica hoje para a pessoa sair da imagem e jogar no plano real? Eu gosto muito de uma frase que eu escrevi, né? Que o mundo é dos sonhadores que fazem. Então, não adianta ficar no âmbito do sonho. Ai, porque eu sonho em ser a maior influenciadora do país. Mas o que você está agregando para o mundo? O que você fez hoje? Entendeu? Então, começa a pensar nisso. Começa a pensar, o que eu estou fazendo então para chegar lá? Se eu já sei o meu ponto B, né? Você está no ponto A, você quer ir para o ponto B. O que você está fazendo para chegar lá? Como você precisa estar? O que você precisa fazer? Quais os ambientes que você precisa estar para conseguir fazer isso? Né? Tudo são estratégias que você vai traçando, metas que você vai traçando para si mesmo, para você conseguir fazer que o seu sonho se torne realidade. Mas precisa fazer. Né? E talvez essa seja a maior dificuldade que o digital trouxe. Ele trouxe inúmeras facilidades. Mas a dificuldade é essa. Talvez das pessoas... terem mais dificuldade de entender como que as coisas levam um tempo específico, que existe um processo. Maturação. Que a gente não vai de um topo ao outro sem passar por um vale, né? Sim. E esse vale, ele tem tantos desafios, tantas coisas que a gente precisa ir passando e ir traçando a estratégia. Putz, não é por aqui, o caminho é esse, você vai entendendo, vai lapidando. E aí você vai subindo o vale, vai chegando no que é topo para você. Né? E eu acho que é essa dificuldade de hoje ver tantas coisas, tantas histórias de sucesso, tantos discursos. E onde eu tô inserido nisso, Exato. Né? É muito fácil agora, eu tô no TikTok, eu bombo e tal, né? Mas calma, vamos entender aonde você quer chegar. E aí, então, você entende se você tá no caminho correto. Exatamente. E que aquilo tem um prazo que você precisa sustentar que ele realize, né? Eu acho que é isso. Eu falo hoje nas estratégias que a gente monta, e principalmente quando a gente começa numa mentoria do zero, de uma pessoa que ainda não trabalha, eu falo, olha, a sua rede social, ela é a filial do seu negócio físico. Exato. Então, você está abrindo uma filial, que ela precisa de investimento, precisa de várias ações, precisa disso, e ela precisa de um tempo para maturar. Qual o tempo? Depende de cada pessoa, quantidade de recursos que você vai aportar, quantidade de energia que você vai colocar ali. E eu vejo muito esse afã, né, de que as coisas parecerem, e aí eu acho que é aí que as pessoas têm ganho dinheiro fácil, no sentido de vender um microprocesso. Exato, mas não... Isso gera a confusão. E me conta uma coisa, eu sou empreendedor também, eu adoro fazer essa pergunta, quando que você sentiu que o negócio explodiu? Explodiu. Assim, BUM! Sempre tem, né, esse dia. É o boom.
Eu falo que é o dia D, né? Como que foi o dia D pra você? Quando foi? Se você Quando puder foi, contar, sei. e como foi? Eu sei exatamente, porque foi um dia que foi várias viradas de chave na minha vida. A doutora Cherry já existia há um ano. Tá. E eu fazia odontologia e era empresária ao mesmo tempo, tá? Lógico que as coisas eram infinitamente menores e a gente conseguia lidar com as duas profissões ao mesmo tempo. Mas aí eu fui tirando o pé aos poucos. Eu falo que, não é assim, eu me pulei do penhasco e tal. Eu acho, sim, que o empreendedor pula do penhasco e constrói seu avião na queda, com certeza. Porque a gente, várias vezes, para tomar decisões, toma esses riscos. Sim. Mas não foi de uma noite pro dia que eu parei a odontologia. Eu falei, tchau, odonto, não dependo mais de você. E agora eu vou seguir o meu sonho. Foi sentindo esse terreno. E eu falo que como que você sente? Você fez uma transição, Foi uma transição. Né? Isso é legal também. E você vai sentindo que o terreno é fértil. Então, você coloca uma coisa... são testes, né? Eu coloquei esse produto, vendeu. Opa. Eu coloquei, fiz mais essa estratégia. Estão pedindo já lá no outro canto do país para eu enviar. Legal. Fizemos um lançamento aqui. Começaram a chamar muito no WhatsApp. E a coisa vai aumentando. Você vai falando... isso tem cheiro bom, esse terreno é fértil. Deu medo? Deu, sempre dá. Sempre não existe dá, vida sem medo. Exato. Até porque se existisse, a gente seria inconsequente. É um medo bom. É um medo que te deixa vivo, né? Exato. Era uma paz inquieta, assim, que eu recebia, né? Então, eu tenho a inquietude de continuar fazendo acontecer, mas eu sinto uma paz porque esse terreno, eu tô sentindo aqui... Você colocou o pé e tinha terreno. Ele me dá fruto. Uma transição, E aí, então, a gente foi esse ano inteiro, assim, sentindo, testando. A gente foi em muitos congressos, começamos a ficar muito famosas nos congressos, porque a gente chegava com um produto diferente que não existia no mercado. Sim. Fazia fila, aí as pessoas já começavam a querer tirar foto. E aí, a coisa foi acontecendo. Tá bom, até aí... Eu era a doutora Cherry, literalmente. Sim. As pessoas me chamavam de doutora Cherry porque eu era dentista atuante, usava os produtos e usava muito dessa imagem dentro da marca pra divulgar. Sim. E aí, então, Então, eu sou a doutora Cherry, a gente tá começando a construir isso aqui, tá dando certo. Eu ainda tô trabalhando loucamente como dentista, tal. Qual é o maior sonho? Qual é a meta agora? Aí, nesse congresso em específico, que era o CIOSP, que é o maior congresso de odontologia. Sim. Eu falo que é do mundo, porque eu já fui em outros no mundo, que eu nunca vi algo como é o do CIOSP. Isso a gente faz bem no Brasil. Não, é surreal. A gente dá show, né? Sim. E aí, eu como dentista, ainda muito jovem, falava, cara, o maior sonho da minha vida é levar a doutora Cherry nesse congresso. Que ano que foi? Foi em 2016. Legal. Então, a gente criou a marca em novembro de 14, janeiro de 16 era o CIOSP. E aí, tudo isso aconteceu ao longo desse ano, congressos menores, a gente crescendo e tal, mas ainda muito pequenininhos. E aí, a outra meta era conseguir estar dentro da Dental Cremer, que era uma das maiores dentais, que fez um case também durante essa jornada, que antes tinha mini dentaizinhas, que cada dentista comprava um tanto de coisa em cada dental. Dessa época, E hoje, né, com a Dental tem um marketplace onde todas as marcas estão dentro de um único lugar e em um clique você consegue fazer todas as suas compras ali. E isso estava em plena ascensão e evolução na época também. E eu, como dentista atuante, falava, também quero que meus produtos vendam nesse lugar. Então, esses dois objetivos muito claros, acabou o foco, existe, eu vou chegar lá, né? Então... Congresso, consegui um stand de 12 metros quadrados, assim, suando pra pagar aquela coisa, porque a gente começou extremamente pequenos e tal. Conseguimos, vamos ao CIOSP. No meio do caminho, conseguimos entrar na Dental. Tudo ao mesmo tempo? Tudo ao mesmo tempo. E aí, a gente teve que aprender, foi um outro nível. A cada step que a gente sobe, você vai aprendendo a lidar com novos níveis de ser a empreendedora que vai se tornando empresária, né? E aí, a gente teve que lidar com o atacado, como eu vendo, como eu recebo, como eu faço a nota que vai chegar para eles, como que eu etiqueto para eles biparem o código de barra. Tudo isso é um aprendizado para quem não sabia fazer nada. Que eram coisas que vocês provavelmente não faziam. Tudo era na sala de jantar da casa da minha mãe, né? Então, foi uma mudança nesse ano radical. Aí, no meio do caminho, a Dental começou a ver que o nosso produto lá performava muito bem. E aí, ele falou assim, vamos no congresso juntos? Eu falei, vamos. Isso o presidente, né, a gente numa reunião. Eu falei, legal, massa. O pedido é esse. A gente nunca tinha visto um pedido tão alto na vida, né? Então, no meu coração ali, inocente, eu feliz da vida. Vamos, lógico que eu consigo entregar esse produto e tal, e não sei o quê. Meu fluxo de caixa vai dar conta. Tudo isso
na minha cabeça tava assim, tudo certo, né? O papel aceita tudo, né? Eu aceito tudo. O Leandro, meu cunhado, que já era mais administrativo, suando. Suando, frio, suando aqui, ó, o bigode, a Falou onde que você testa. tá colocando a gente. E saímos da reunião. Ok, temos um pedidão. Vamos sair desse stand de 12 metros quadrados, vamos para 120 metros quadrados. E a gente, então, vai bombar nesse congresso. Ok. Saímos correndo para conseguir produzir uma capacidade produtiva que a gente não tinha. Então, a gente teve que, tipo assim, multiplicar, né? Ah, tá bom. E o fluxo de caixa também não tem. Vamos parcelando, vamos se virar, vai dar É certo. a vida do empreendedor. Eu olhava cheque todo dia, olhava o banco todo dia, senhor, será que vai ter como e tal? E a coisa aí, porque quando você vende para um grande varejista, ele te paga lá pra frente, né? Exatamente. Tá bom. Fomos pro congresso. Ah, Cici, você acha legal a gente fazer um desfile? Cici, Cacá, né? A gente tava todo mundo junto. Um desfile no meio do congresso. Acho sensacional, vamos fazer. Ai, ai. Inclusive, a Alana desfilou pra gente nesse congresso. Sim. Beijo, Alana. Beijo, Alana, dentistas fits maravilhosos. E aí, então, tudo começou nesse congresso. Foi o primeiro grande dia, já com desfile, com aquela loucura, 50 mil pessoas que viram a gente. Acabou tudo no primeiro dia. Aí foram pro nosso mini... Quantos dias eram de congresso? 4. Foram pro nosso mini estoque, pegaram tudo que tinha, foram pro estoque deles, que vendia online, Sim, pegaram tudo que tudo. tinha, levou pro segundo dia. Acabou tudo. Aí chegou no terceiro dia, tipo, tinha só o restinho das coisas e tal. E teve um papel muito importante do CEO dessa empresa que chegou pra mim e falou assim: você tem um pote de ouro na mão. Vai cuidar disso. Rega esse terreno que é fértil. Cuida que vai dar bom. E foi aí que você decidiu. Nisso, eu tava mudando de Campinas para São Paulo. Tá. Então, aí eu fui pedindo em casamento. Sabe quando tudo acontece ao mesmo tempo? E aí o CEO dessa empresa me falou isso também. E aí eu tomei uma decisão naquele dia. Foi no dia. No dia. E pra mim é assim, falou, do cara. mesmo jeito que eu tomei a decisão de, naquele dia que eu ia abrir uma empresa, comigo é tudo assim. Decidiu, não olho mais pra trás, pronto, acabou, vamos pra frente, né? E aí eu falei, tá bom, então é o momento chega a odontologia, né, ali na prática de atuante, e vou cuidar da odontologia de outra forma. E não era algo que passava pela minha cabeça antes de do Cherry, porque eu amava a profissão. Sempre sonhei em ser dentista. Era algo que eu gostava, eu tinha prazer em fazer. Então não era uma decisão fácil, né? Mas ali foi decidido porque o outro sonho transbordava muito mais naquele momento. É o que né? vibrava teu coração, né? Exatamente. Então, eu tava já com 2 empregos em São Paulo, me mudando. Liguei pra eles, tudo ali naquela mesma hora. Ó, deixa eu te falar, pode me tirar do site, pode desmarcar os pacientes, que ia começar. Falei, eu não vou mais atuar como dentista. Como assim? A gente já tava divulgando, já tava com a agenda cheia e tal. Não, daqui pra frente eu vou cuidar da minha marca. E aí, então, nesse dia, eu decidi que eu ia também ser a Cici Navarro. Que eu ia trabalhar meu posicionamento e branding pessoal no meu Instagram pessoal também. Porque Sim. até então, eu era a Doutora Cherry. Sim. E aí, eu passei a ser a Cici, que é fundadora da Doutora Cherry, né? E aí, eu mudei tudo. Ah, então tá, eu quero ser empresária, então eu preciso ter disciplina. Se eu preciso de energia para trabalhar muito e fazer esse terreno que é fértil, florear muito, né? Ter muitos frutos e tal, eu preciso dedicar toda a minha energia para isso. Para eu ter energia, eu preciso mudar minha alimentação, eu preciso ter disciplina, ir na academia e etc. Então, eu já ia, mas daí eu fui mais fundo mesmo. Fui entender como que o alimento que eu como vai me dar mais energia para ter mais força para fazer aquilo acontecer. Qual é o tipo de exercício que eu tenho que fazer? Tudo eu fui trabalhando a favor de ser a Cici, que é a empresária da Doutora Cherry, né? E aí, então, eu fui mudando toda a minha vida. É o ser para parecer ser. Então, Sim. eu fui mudando aqui dentro, fui buscando fazer um monte de curso no sentido agora, né? Fiz FGV, uns cursos para gestão, fiz cursos de moda em Nova York, em Paris. Porque se eu preciso potencializar isso, a parte que me cabe dentro desse negócio, Você eu vou fez a fazer sua o meu melhor. trajetória. Exato. E eu ia mostrando tudo isso, porque eu decidi, então, Narrativa criar da heroína. criar né? esse branding, Exato. eu ia mostrando essa evolução, a real, né? Então, eu tô no curso aqui, eu tô no curso ali, eu tô fazendo isso, eu vou na academia todo dia. Eu fui criando todo esse meu lifestyle, também como empresária, como empreendedora de moda. Então, eu atuei muito na moda, fui entrando muito em eventos de moda, fui melhorando todo o meu posicionamento, o meu estilo, entendendo, né? Porque eu não podia me fantasiar de outra pessoa.
por muitas vezes, eu me fantasiei de outras pessoas. Porque Sei eu tava bem. buscando referências. Sei bem. E aí, eu fui entendendo qual era o meu estilo. Qual era o melhor de mim para eu poder levar o melhor pra marca. E aí, as coisas foram acontecendo nesses anos todos, né? Até que chega um momento que você entende. Putz, essa é minha linha. Essa é minha linha. Aqui que eu vou bem. Aqui que eu tenho prazer em fazer. Aqui que eu sei que eu vou agregar. Influência é agregar. E aí, eu fui conquistando essa influência e tal. Até chegar um determinado momento da minha vida em que eu me tornei uma influenciadora de moda. Sim. E aí eu fiz marcas incríveis, como SkinCeuticals, Prada, Goiás. Eu cheguei a trabalhar com marcas internacionais e foi muito legal. Porque era algo que eu decidi fazer e conquistei. Que legal, que massa! Conquistei tudo isso. Em outro paralelo, a doutora Cherry crescendo. E aí chegou um momento que eu falei, tá bom. Mas agora me faltam preencher mais de doutora Cherry. Conseguir levar mais de doutora Cherry na minha influência. E aí, então, que entrou a Ceci Navarro Collection dentro de doutora Cherry. Você lançou quando a primeira coleção? Em maio do ano passado. É recente? É recente. É recente. Eu fazia muita marca, muita publicidade. Ainda faço publicidade, ainda Sim, sou influenciadora. claro. Mas hoje, mais nichada, né? Diminui muito o nível de publicidade neste momento. Até porque você tem um produto próprio hoje. Pra jogar de para as estilo. marcas, exato. E como tá essa jornada de fazer uma transição de produto, aproveitando uma base de clientes que você já tem, Exato. aproveitando a sua influência, como que tá frutificando isso daí dentro da Como marca? que foi, né? Também não foi só para me preencher, foi porque as clientes viam Sim, e pediam na marca. sim. Então, esse olhar atento sobre o que o cliente te pede o tempo inteiro é o olhar da solução. Gente, ouçam isso, ouçam as dores dos seus clientes. É o tempo inteiro, ele fala com você o tempo inteiro. E aí, eu usava uma coisa, um estilo meu, que já estava próprio, já estava autêntico. Ceci, eu quero muito. Onde você comprou? De onde vai? Eu indicava, né, várias coisas, mas elas pediam para ser dentro da marca, pediam muito. Eu, tá bom, então vamos levar isso, só que a gente só vai conseguir levar isso se eu levar o meu nome junto neste momento. Porque chega um determinado momento da jornada da médica, e você vai entender muito disso, que você deve fotografar muitas, médica, dentista, Sim, e sim. toda a área da saúde, ela se torna empreendedora do seu próprio negócio. Sem dúvida. E aí o posicionamento é diferente. Ela começa a usar o quê? Alfaiataria moderna, começa a usar muito mais do blazer, da terceira peça. Ela consegue já identificar um perfil muito mais, deixa eu mostrar esse meu lado empreendedor, né? E aí ela passa a mostrar talvez um pouquinho menos o lado dela médica e mais o lado dela empreendedora. E aí a gente conseguiu juntar muito essas coisas. E é muito legal porque eu trabalho exatamente nessa fase. Exato. É exatamente nessa fase que, em geral, elas vêm fazer foto. Exato. E aí a gente trouxe essa minha imagem, que também fez essa transição, né? Eu também saí da odontologia, só que eu saí por completo e me tornei empresária. E volto para a marca com esses looks para vestir justamente essas pessoas que estão nessa fase. Eu sou a pessoa atuante na área da saúde, mas também sou empresária. E aí eu trago todo esse estilo da alfaiataria moderna, porque eu não uso aquela alfaiataria antiga, que era aqueles terninhos muito certinhos e tal. Não, é uma coisa muito mais moderna, mas que traz esse posicionamento de empreendedora. Traz elegância. Mais moderna, né? jovem, sou uma empreendedora jovem. Sim. E aí a gente conseguiu levar isso, então, unindo doutora Cherry e Ceci Navarro. A gente uniu e fez uma collab. Então, é uma collab da marca Que com a legal. própria criadora, Sim. né? E aí levou esse nome. Cara, foi muito legal, porque o primeiro vídeo de lançamento, eu puxava uma arara de dentro da loja pra fora, com todos os looks. E aí vinha em cima da arara Ceci Navarro e doutora Cherry. Esse vídeo viralizou. Bombou. Porque a pessoa entendeu que agora a doutora Cherry vai vestir ela além do consultório, né? Não é uma coisa para substituir o que já existe, é um a mais, é a cereja do bolo. Agora a gente consegue vestir você em qual versão você estiver. E eu levei muito essa minha questão também das frases, né? Eu levo muitas frases no meu Café com Ceci, no meu Instagram. Sim. E as pessoas gostam muito disso, se identificam, é uma dor que elas sentem também. E eu levava muito isso na divulgação. Então, por exemplo, dentro da calça jeans tem uma frase. E aí, para ter esse incentivo de movimentar rumo aos sonhos, né? Então, a gente conseguiu juntar tudo isso num lifestyle completo. Então, hoje, como que a cliente pode se sentir? Ela vai na loja, ela consegue tomar um café e ter um momento muito especial dentro do nosso Café Cherry, que é a primeira loja, a primeira marca a ter o café da marca no Brasil. Uhum. E consegue, neste mesmo caminho, No mesmo vestir ambiente, você tem o Ceci café, Collection. a Cherry
e a CC Collection. Exatamente. Todas as lojas já estão com esse modelo? Não, a flagship é esse modelo. Todas as lojas têm CC e Aonde Dr. que é Cherry. a flagship hoje? É na Melo Alves com Oscar Freire. Legal. Pertinho E aí da tem o gente cafezão lá. E aí, em todas as lojas tem a experiência de um belíssimo café no nosso copinho e tal, mas não o café completo, que tem Claro, restaurante, claro. brunch, etc. Esse é só aqui na Melo. E aí a gente foi construindo, então, uma marca com mais solidez, né? Onde a pessoa consegue se completar ali, ela não precisa sair dali. Né? Então, eu tenho um momento especial com a minha família, se eu quiser, no momento que eu estiver fazendo minhas compras para o meu trabalho, e também consigo ir para o lazer agora com a marca. Então, a gente conseguiu ali muito mais brand lovers, a gente conseguiu Com certeza. mais recorrência, Com certeza. a gente conseguiu esticar a nossa jornada para uma cliente que começou com a gente há 8 anos atrás e agora, por vezes, né, uma fatia dela já se tornou empreendedora do próprio negócio, a gente Exato. veste ela também. Os E a clientes gente vai cresceram criando junto com a marca. soluções. Exato. E isso é muito legal, e eu estava ouvindo um outro podcast seu esses dias, e você falando do crescimento, da profissionalização do grupo e tal. E uma dor que todo gestor tem, seja ele empreendedor, empresário ou funcionário de alguma outra empresa, mas que está na posição de gestão, é selecionar, contratar e reter pessoas de alto valor. Sim. Como é esse processo para você? Como foi esse aprendizado para você? E vou dizer, isso é dor de 100% dos empresários, empreendedores Gestão, e gestores. Com certeza. Bom, hoje a gente tem o time de RH e cultura, que são muito maravilhosos em fazer da nossa casa, né, o lar de todos ali. Então, a gente trabalha muito a felicidade no trabalho. Esse trabalho é da minha irmã, 100%, assim, ela é maravilhosa nisso. E a gente trabalha muito a cultura. Então, quando a gente tem os valores muito fortes, o propósito muito claro, fica mais fácil contratar. Porque você identifica se a pessoa tem ou não tem mais facilmente, com as perguntas certas, né, com a intenção certa. Lógico que nem sempre a gente acerta. Claro. Mas, Errar quando faz a parte. cultura tá muito forte, a gente fala que, às vezes, até expele sem querer. Então, se a pessoa entra e é um choque cultural muito grande, não tá batendo com os valores dela, muitas vezes ela nem consegue ficar, né? Isso é o trabalho muito bem feito de uma cultura forte dentro de uma empresa. Então, hoje em dia é muito assim, as pessoas têm os nossos valores realmente ali, dentro do coração. E se ela não tem, não vai dar certo. Não consegue ficar. Não consegue ficar, de ambas as partes. Muitas vezes já aconteceu da própria pessoa não conseguir ficar. E falar, cara, Não rola tem pra a mim ver, aqui, não rola porque pra não tem mim. a ver comigo. E também já aconteceu da gente ver que não rola pra gente. Sim. Então, fica muito mais claro quando você tem isso muito bem treinado. Então, tem todo o treinamento de entrada e não para. Cacá trabalha muito a consistência de cultura. Então, com isso, a gente conseguiu o selo de Great Place to Work. Uau, maravilhoso. Parabéns. Então, é assim, um super selo, uma super É um super conquista selo. desse ano. E ela não para, conquistou outros selos, outras coisas. O que houve? A TV saiu. Great Place to Work. E assim, ela vem atrás de outros selos, de outras coisas, porque de fato é algo que a gente trabalha todo dia para fazer acontecer. Além disso, a gente tem a parte de ação social, que também fica com ela, que é muito legal. A gente tem 3 polos do Alicerce, que é uma escola que ajuda crianças, então, como se fosse um reforço, né? Sim. E assim, a gente tem 3 polos na nossa cidade, que é São João do Boa Vista, que a doutora Cherry auxilia, né? E é muito especial porque a gente está ajudando na educação dos próximos profissionais que vêm por aí. E quem sabe esses profissionais não vão ser da área da saúde também. Com e se Deus certeza. quiser, usar os nossos produtos lá na frente, né? Sem dúvida. Então, a gente tem todo esse cuidado, Impacto né? social. Todo esse impacto social. E sempre com o propósito à frente. Eu acho que isso é que nos diferencia. Porque ele é nosso balizador de decisão. Então, a gente gera amor em tudo que a gente faz. Essa é a palavrinha que fica na frente, estampada em tudo que a gente faz. Então, a Ceci, dentro de Doutora Cherry, vai gerar amor? Vai, porque tá movimentando pessoas a conseguir o melhor delas pro mundo. Ah, legal. A collab nova com Disney, vai gerar amor? Vai, porque vai conectar mais as crianças ao profissional que antes tinha essa distância. Legal. Agora, queremos fazer uma coisa que não vai gerar isso. Não vai. Fora. Fora. Fora Então, do é game. sim e não muito fácil pra gente, sabe? Sim, porque já está identificado para onde vocês querem ir. E me conta uma coisa. Na verdade, eu vou te fazer 2 perguntas. A primeira é: você sente que você já chegou onde você queria chegar? Não. Adoro.
É isso. A gente nunca tá satisfeito. No sentido de que a gente sempre vê coisas Eu sou uma eterna inconformada. crescendo. Exato. Eu falo que eu tenho a mínima vergonha de falar que eu sonho muito e quero muito da vida, sabe? E por isso eu busco muito. Então eu não paro, E né? como manter essa chama, que é a segunda pergunta? Isso vale para muitos empreendedores, eu converso com empreendedores praticamente todos os dias. Como manter essa chama acesa, porque a vida do empreendedor, É muito difícil. ela é bem difícil. Porque a gente, como você falou, tem que tomar decisões todos os dias, São frustrações, decisões decepções. difíceis. Ser empreendedor não é um concurso de popularidade. Você tem que tomar decisões, e as decisões muitas vezes desagradam coletivos. Exato. E você precisa ser firme ali, você precisa colocar a sua ideia, Uhum. ter a sua visão, fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo que ninguém acredite, Exato. né? E você vai seguindo o teu instinto e você vai construindo aquilo. É uma vida de risco. Alto risco. Alto risco. Tem um livro chamado Axiomas de Zurich que ele fala, se você dorme tranquilamente, o axioma não é exatamente esse, mas se você está dormindo tranquilo é que você está tomando pouco risco. Então, se você não está acordando de noite, Ai, meu Deus dá do céu. para pôr um pouco mais de risco na sua operação. E como manter essa chama acesa? Eu acho que propósito muito claro. Eu acho que quando você tem um propósito muito claro, a chama, ela tá acesa. Mas às vezes você tem que Buscar. buscar. Você faz meditação, você faz essas coisas, visualizações, mentalizações? Eu vou muito na igreja, eu tenho muita fé. E acho que é nisso Poder que eu me da oração. apego. É a oração e também a disciplina, né? Então, às vezes, a gente não tá motivado. Não é sempre, não é todo dia. Mas se apega lá naquele teu sonho, no que você tá buscando, no teu propósito. E você sabe que você tem que fazer o que tem que ser feito. É hoje, sabe? Não deixa pra amanhã, não. Não deixa pra quando você estiver motivado. Nem sempre você vai estar, né? Então, o que eu preciso fazer hoje pro objetivo que eu quero? Eu vou fazer hoje. Porque se você deixar pra amanhã, alguém tá fazendo hoje aquilo que você precisava estar fazendo, sabe? Você falou de uma coisa muito legal. A gente estava esses dias num evento médico e a gente estava falando de mídias sociais e tipos de marketing para cada mídia. Então a pessoa falou, mas como é que faz marketing médio pro LinkedIn? Aí a gente estava conversando e falou, cara, o que o empreendedor quer? Alta performance. Exatamente o que você trouxe. Alimentação, o que eu como para não sei o quê? Quantas horas eu tenho que dormir? O que eu tenho que fazer? Qual a minha rotina? Porque pra gente ter performance mental, estabilidade emocional, quantas vezes eu tenho que comer, você começa a se observar, eu sei que eu tenho que comer de tantas em tantas horas, porque senão meu humor muda, minha energia muda, e a gente lembra pessoas o dia inteiro, né? Então, isso daí foi incrível. Como foi pra você que isso, as pessoas olham e falam, ai, que lindo, mas isso é dizer não pra um monte de coisa. É muito mais sobre dizer não. É muito mais sobre dizer não. Eu falo que liberdade é sobre dizer não. Exato. Porque se você ficar preso nos seus vícios, né? Cadê a liberdade? Se você acha que liberdade é você fazer o que quer, na hora que quer, do jeito que quer, você vai deixar o seu inconsciente tomar conta de você. E quando você deixa o seu inconsciente tomar conta de você, aonde que você vai buscar coisas boas? No prazer e fugir da dor. Só que quando você sai de uma zona de conforto, é você ir rumo à dor. E é você ir rumo a coisas que não te dão prazer. Porque o conforto dá prazer. Ele é gostosinho, ele é quentinho, te dá um acolhimento, né? Mas vai lá tomar um risco de fazer algo diferente, né? Pôr o skin in the game, né? Que a gente fala, põe a pele em jogo pra ver como é que é. Então, é realmente o tempo inteiro você trabalhar a sua cabeça, que o seu lado consciente aprenda todos os dias a lidar com você, para que você seja, às vezes, 0,1% melhor todos os dias para conseguir alcançar aquele objetivo. Eu acho que é isso que diferencia as pessoas que conseguem fazer acontecer. Porque muita gente acha que liberdade, eu tenho liberdade, eu faço o que eu quero, na hora que eu quero, e não vai conseguir atingir seus resultados. Quem faz o que quer não constrói nada. Exato, exato. Sobre isso. O que você vê, falando um pouquinho de mercado digital, né? O que você acha que vem por aí? A gente vai ter agora um impacto muito forte da as redes de inteligência artificial, isso já está impactando. Você acha que nos próximos 5 anos, futurologicamente, né, nenhuma possibilidade da gente estar dizendo exatamente o que vai acontecer, mas na sua cabeça como empreendedora, o que você apostaria aí em marketing quando a gente fala de digital? O que você acha que são as próximas vertentes aí? Eu acho que, ao mesmo tempo que tudo tá digitalizando demais, indo pro futuro, inteligência artificial, meu Deus, né? A cabeça da gente vai fritando. Será que vai ficar tudo robotizado? Eu acho que vai ganhar quem se conecta. Quem forma a comunidade, quem tá de fato ali, né? Conectando com um propósito claro e que as pessoas ali se identifiquem,
né? Então, acho que se você conseguir trazer isso, mesmo com tanta coisa que talvez distanciasse, né? Que você pensa no digital, vai distanciar. Não. Use ele a seu favor para você conectar. Aí, você só vai potencializar. Aí difere de quem quer o caminho curto e de quem quer o caminho longo. Exatamente. Né? Então, se eu só digitar lá no chat GPT, o que eu faço para bombar, sem nenhum propósito, sem dar para ele o que eu quero com aquilo, sem objetivo claro, ele vai me dar lá meia dúzia de conteúdo, eu vou fazer, talvez funcione, talvez não. Agora, se eu digitar lá, me ajuda a fazer isso, meu propósito é esse, eu quero fazer isso e tal. E lapidando essa ajuda que é a inteligência artificial, que a ChatGPT é uma das zilhões Inúmeras, que tem por aí, ela só vai te ajudar. Então, eu acho que vai como você usa as ferramentas que tem por aí. Eu falo que existe um caminho, existe uma ferramenta e tem que existir o piloto, né? E aí, nesse caso, o piloto tem que saber muito bem o que quer para que ele consiga, né, crescer e atingir seus resultados. Eu falo muito para as pessoas, a gente tem muitos jovens lá na operação, eles falam, a gente vai ser substituído pela inteligência artificial. Eu falo, não, você vai ser substituído por um outro profissional que vai estar montado no cavalo da inteligência artificial. Então, pega a tecnologia, monta nela, aprende a usar, que aí você se destaca. Exato. É uma ferramenta de ajuda. E, Ceci, para a gente finalizar, quais são os seus próximos passos? Dá um spoiler para a gente do que vem por aí. Não, acredito que a doutora Cherry vai continuar expandindo, crescendo muito. E sempre com esse olhar para o cliente, sabe? Cliente, eu tô olhando para você, o que você precisar, eu tô aqui para criar novas soluções. Nós somos feitos de fazer coisas novas, então sempre esperem isso da gente, né? Eu acho que a partir do momento que a gente parar de fazer isso, a gente para de crescer. E Sim. aí, então, não é mais o que a gente sempre se propôs a fazer, Sim. né? Então, a doutora Cherry vai crescer muito. Eu tenho certeza que a gente tem um potencial, não só no Brasil, como em mundo, até porque a gente já foi em diversos congressos, já testou mercado e funciona muito. Então, o que eu espero é conseguir levar. Internacional? Penso. Jogar para a América do Sul, para outros lugares, Acho que no Brasil, não já. No Brasil, a gente ainda tem muito a crescer. A gente tem 7 lojas físicas hoje, Sim. mas tem espaço para inúmeras aqui no Brasil. Fora que a gente pode crescer muito ainda no digital. Enfim, tem muito espaço para a gente ter mais revendedoras, mais multimarcas parceiras da marca. Tem muito espaço ainda para a doutora Cherry. Ceci Collection, então, é um bebê, né? Ainda tem muita coisa aí pela frente. Quantas mulheres empreendedoras tem nesse Brasil, né? Ou mulheres que querem e se identificam com esse estilo dentro da marca, expandindo ainda mais a partir do nosso cliente, esse público. Então, a marca tem muitas vertentes ainda para crescer. Esse ano a gente vem crescendo também muito, Vista Seu Time. Então a gente fala que o nosso time veste o time de vocês. E é muito especial porque a pessoa se identifica muito em poder vestir ela e vestir o time por completo. Legal, isso é muito especial para a comunidade dela, para o contexto dela. E a gente vem crescendo bastante nesse braço também que a marca criou. Então, é muita coisa que vem por aí. Sempre cheio de sonhos, projetos e coisas à frente, sempre, né? Ceci, palavras finais, o que você quer falar para essa audiência aí maravilhosa? O que você acha que é importante a gente colocar para os empreendedores e para as pessoas que têm seus sonhos e querem colocar em prática? Eu acho que o melhor branding é ser você mesmo, mas nem sempre o mesmo. Então, atualiza aí o chip, atualiza a sua nova versão, mas não esqueça de ser você mesmo, aquela essência que você sempre teve, que sempre te manteve, não perde, mas busca as novas versões, que é elas que vão te levar para o próximo nível. Maravilha. Ceci, muitíssimo obrigado por você ter vindo aqui hoje, por ter tido esse bate-papo com a gente. Pessoal, muito obrigado pela audiência. Em breve, mais um Rodriguecast para vocês. Boa noite. Beijo!